Bom, pessoas, boa tarde a todos e a todas. Saudações. Já começo aqui agradecendo a presença da professora Adriana Silva, professor Fábio Fidelis, e sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Docentes Livres no YouTube. E aí hoje a gente vai ter essa honra de receber Fábio Fidelis e professora Adriana para debater um cara magistral, né? Um escritor Nobel de Literatura chamado José Saramago, português igual a Fábio, brincadeira, Fábio, um querido autor, né? Dos três aqui, tanto meu quanto da professora Adriana quanto de Fábio, e a gente vai tomar esse tempinho aqui de vocês para debater o livro Ensaio sobre a Cegueira. E a gente combinou aqui um bate-bola bem informal, uma trocação de ideia aqui, para a gente levar para vocês hoje essa experiência, né, do José Saramago, do Ensaio sobre a Cegueira. Até para a gente também poder sair um pouco desse estágio de quarentena, pelo menos digitalmente, para que a gente possa ter pensamentos virtuosos, né, para que a gente saia desse ciclo vicioso de ficar naquela rotina da quarentena. Então, para a gente dar uma arejada na cabeça, para a gente pensar coisas boas, para a gente começar a falar um pouco aqui dessa intelectualidade que era o José Saramago. Então, a gente, no canal Docentes Livres, está abrindo aqui essa live e com muita satisfação que recebemos aqui a professora Adriana e o professor Fábio. Aí a gente combinou aqui uma sequência entre nós, porque hoje eu vim aqui de apresentador, digamos assim, eu vim apenas de mestre de cerimônia. Eu vim aqui abrir os trabalhos, mas os debatedores serão a professora Adriana primeiro, e depois a gente passa a bola para Fábio Fidelis. Aí depois que os dois falarem, eu dou umas provocadas aqui, dou os meus pitacos, né? Dou uns pitacos aqui meio troncho, e aí a gente troca essa ideia, e espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem. Só para terminar minha fala, vocês sabem, o nosso projeto Docentes Livres é uma tentativa, né, de aproximar professores e alunas, professoras também, e fazer uma educação fora da caixinha, né, uma educação mais dinâmica, algo mais aberto ao livre pensar, à reflexão, à crítica, né? E aí a gente está aqui com esse projeto Docentes Livres. Espero que vocês já conheçam o projeto. Se não conhecerem, dê um pulinho lá no Instagram, que tem lá nossa página. Tem o nosso canal aqui no YouTube. Temos o site docentesLivres.com.br. E aí lá vocês vão poder encontrar todas as atividades que nós promovemos. Então, estejam conosco, nos sigam aí. E espero que vocês apreciem, porque certamente aqui eu vou ficar feito um pinto no lixo. Tá bom? Então, sem delongas, professora Adriana, muita satisfação recebê-la, uma admiração que eu já tenho por ti, e aí recebê-la aqui na nossa casa Docentes Livres, e a partir de agora você sabe que é uma membra, né? É um membro permanente desse grupo de malucos e malucas. Então, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Primeiro, obrigado. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fábio e os demais que estão aí nos acompanhando. É muito fácil, né, falar de amigo, é muito fácil olhar para Marcelo, ver ele falando essas coisas bem lindas, mas ele sabe que é tudo recíproco, né? Ele sabe a admiração também que eu tenho por ele, pelo trabalho dele, pela forma como ele lida com os temas, pela forma como ele se importa com aquilo que vai ser passado, né? E Fábio também. Embora o ano passado a gente não pôde se encontrar tanto, mas é sempre um prazer a gente ter essa oportunidade. Bom, já que aqui é uma casa de malucos, então finalmente eu me encontrei, né? No sentido de que eu preciso de gente assim mesmo, gente que pense nessa linha fora daquele padrão, né? Daquele senso comum. É disso que a gente precisa, de criar essa reflexão crítica, né? Diante da sociedade que a gente tem, diante do mundo, né? Que a gente está vivendo. É necessário ter essas cabeças pensantes e que pensem fora daquele padrão do óbvio, né? E que pensem que vão além. E se a gente está falando de pessoas que pensam além do padrão do óbvio, a pessoa certa para a gente introduzir essa fala é José Saramago, com certeza. Né?
Como eu estava comentando rapidamente antes, eu conheci Saramago, ele foi apresentado, né, me foi apresentado na faculdade no primeiro período. E isso foi a pior coisa que podia ter acontecido. Assustada, né, muito sem saber direito o que era aquela universidade, né? Então, eu estava lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, saindo de um mundo tão pequeno que era o meu e, de repente, encontrando uma universidade de pensares, né, e de pensantes. E, de cara, me foi jogado no colo a Jangada de Pedra. Então, eu lembro que eu comprei o livro e, quando comecei a folhear as primeiras páginas, eu chorei muito, porque eu disse, como é que eu vou ler um livro sem ponto, sem parágrafo, sem travessão? Né? Minha primeira preocupação foi diante da questão linguística, e fiz a primeira leitura com muita dificuldade e não entendi absolutamente nada, até começar a estudar esse estilo de Saramago, começar a entender o que ele se propõe a fazer a partir desse estilo de escrita, né? E aos poucos eu comecei a destrinchar e fui lendo a Jangada de Pedra com outros olhares, e até hoje eu volto nesse livro e revisito esse livro o tempo todo, né? Embora ainda nem é um dos meus preferidos, né? Depois eu fui ter contato com o Memorial do Convento, eu fui ter contato com Levantado do Chão e o meu preferido de fato, que é Ensaio sobre a Cegueira. Falando um pouco mais de Saramago, alguns semestres depois, quando eu estava na faculdade, tivemos a oportunidade de encontrá-lo, né? Porque a minha professora de literatura, Fundamentos de Cultura Ibérica, era completamente apaixonada por ele, ainda é, né? Já escreveu muitos livros sobre ele, sobre a obra dele, e conseguiu fazer essa forma dele ir até a universidade, e tivemos uma tarde assim, muito agradável. Foi bastante interessante. É aquele tipo de pessoa que você ouve e que você quer continuar ouvindo, e que você fala, não, mas seria interessante ter mais 3 dias de conversa, né? Porque esse homem tem muito a dizer, né? E eu quero ouvir isso que ele tem a dizer. Então, foi uma outra experiência muito agradável esse encontro, né? Era um encontro com escritores portugueses e ele foi um dos. Esse semestre, quando eu fui escolher os livros, né, para trabalhar na disciplina de leitura e produção de textos, né, sabendo que eu ia trabalhar com os cursos de psicologia e direito, me surgiu esse insight. Eu falei, eu quero trabalhar Saramago com esse público, né? E a partir desse insight de trabalhar Saramago com esse público, o primeiro livro que me veio foi exatamente Ensaio sobre a Cegueira. Embora nem de longe, né, dos meus melhores sonhos ou piores pesadelos, eu imaginei que essa metáfora de Ensaio sobre a Cegueira estaria tão presente na nossa vida, né? Tanto que eles ainda estão em fase de produção de trabalhos, e eu acho que quem começou a fazer o trabalho já deve ter reformulado algumas vezes diante daquilo que está acontecendo no mundo hoje. E de textos de Saramago, ela precisa partir da premissa de que, primeiro, ele tenta aproximar, através do seu estilo, essa linguagem escrita da oralidade. Ele tenta resgatar uma coisa que é até meio medieval, meio trovadoresca, aquelas cantigas medievais trovadorescas, que se trazia o quê? Se trazia aquela ideia de que nós vamos ter não nomes de personagens, mas características, né? Então, nós vamos ter o herói, o vilão, o bobo, nós vamos ter o rei. Ele resgata muito isso nas suas obras, especialmente em Ensaio sobre a Cegueira. Outra característica, ele fala muito sobre isso em entrevistas que eu tive a oportunidade de acompanhar e em leituras que eu tive a oportunidade de fazer, é essa questão de que ele usa praticamente ponto final e vírgula, e somente, porque ele diz que isso é o necessário. Pausa grande, pausa menor. Pronto. O resto, ele quer dar ao leitor um ritmo de leitura como se fosse uma ideia de alguém falando com você. E às vezes os alunos estranham isso, porque não é muito comum, né? Esse é o estilo de Saramago de mais uns 4 ou 5 no mundo todo. Então, às vezes, o aluno ainda não tem uma certa dificuldade com a leitura inicialmente, como eu também tive, né? Por conta disso, porque sente falta do tradicional. E nada em Saramago é tradicional, nem a forma de escrever, né? Então, às vezes, para quem vai começar a leitura ainda de texto de Saramago, ou inclusive de Ensaio sobre a Cegueira, para não se assustar, né? Essa característica dele é para isso. Ele queria aproximar o leitor da oralidade, como se houvesse uma conversa. Interrompe o pensamento, bota a fala do personagem, para a fala do personagem e coloca o pensamento novamente. Isso tudo é proposital. E em Ensaio sobre a Cegueira, ele tem umas considerações que eu acho assim bem necessárias. Por exemplo, é o tipo do livro que a primeira vez que você lê,
você passa algumas horas sofrendo, né? Eu, como sou mais dramática, passei alguns dias sofrendo, passei alguns dias ali mastigando aquilo ali e com dificuldade de digerir, né? Porque uma coisa é você mastigar, outra coisa é você conseguir digerir. E digo que tem situações ali, especialmente no mundo que a gente está vivendo nesse momento, que são muito difíceis de digerir até hoje, né? Por quê? Porque você olha para o livro e fala assim, é uma metáfora. E aí você olha para o lado e fala, não é uma metáfora. Então, isso tudo é muito complicado de digerir. Isso tudo é muito complicado de você olhar e falar assim, não, vou fazer de conta que é só um livro de ficção. Não é. Eu não sei exatamente como que ele fez isso, mas ele conseguiu captar essa essência humana e prever uma situação que hoje a gente está olhando aqui para os lados e está vivenciando. Se você for no mercado, você vai vivenciar. Se você for nas ruas, você vai vivenciar. Se você ouvir certos discursos, você vai vivenciar tudo isso. Então, o que acontece com ensaio sobre a cegueira? Quem será que é o cego, né? Nessa história toda? E será que nós somos cegos de quê? Será que, como ele ressalta no livro, nós somos cegos por opção? Né? Será que nós somos cegos pelo medo? Né? Então, uma série de reflexões que a gente pode começar aí fazendo nosso debate de hoje à tarde. Então, eu passo aí para Fábio, que vai acrescentar mais algumas coisas e levantar mais alguns pontos. Com você aí, Fábio. Então, boa tarde não, enfim, saudação a todos, a professora Adriana, a professor Maurício, que está conosco nesse nosso encontro, nesse nosso debate. Eu achei muito curiosa a fala da professora Adriana com relação a preferências. Realmente a literatura do Saramago, ela nos causa uma certa estranheza. Vou usar aqui uma frase do Fernando Pessoa, que foi, digamos assim, se meteu em fazer a primeira propaganda relativa à Coca-Cola em Portugal. Então ele colocou assim no outdoor os primórdios do que seria hoje um marketing, né? Colocou assim: primeiro estranha-se, depois entranha-se. E eu acrescentaria Saramago, que primeiro estranha-se, depois entranha-se e você fica viciado. Como eu também sou viciado em Coca-Cola, posso falar, digamos assim, de cátedra a respeito desses dois vícios, José Saramago e Coca-Cola. Um, infelizmente, e o outro, felizmente, no caso do José Saramago. Mas eu gostaria pode me incluir nesses acrescentar... vícios aí, pode me incluir. Exato. Não, a Coca-Cola eu já estou fora, eu já estou recuperada. Graças a Deus. Se for possível acrescentar alguma dimensão à fala de Adriano, eu gostaria de acrescentar, digamos, uma espécie de a posição onde se encontra o livro Ensaio sobre a Cegueira dentro da literatura saramaguiana. Né? Saramago ele começa, como ele vai dizer, eu vou falar aqui, repetindo o que em determinadas conferências feitas na Itália foi reunido num livro, né, chamado Da Estátua à Pedra. Então Saramago dizia que a literatura dele caminhava da estátua à pedra. Como é que eu posso explicar isso? Não é? A estátua é aquela dimensão exterior, ou seja, tem um contorno, modelou a pedra, é a casca, a parte exterior. No caso, era uma estátua, diga-se de passagem, bem barroca. Não é? Eu acho que o Marcelo está a colocar aí, não é? o livro sobre a cegueira, não é? Aí, ó, da estátua à pedra, né? Esse livro aí do José, foi, digamos, organizado com fala, inclusive, do Saramago e alguns discursos, dentre eles relativos ao recebimento do Prêmio Nobel de Literatura, não é? E o Saramago vai dizer, olha, minha literatura sai da dimensão estática e caminha para a dimensão pedra, ou seja, a dimensão essencial, a essência da obra saramaguiana, não é? Uma dimensão mais íntima, não tão rebuscada, exterior, mas mais íntima. Os livros de Saramago, como, por exemplo, digamos, os mais notórios, o que garantiu, digamos assim, uma espécie de grande sucesso, pelo menos o inicial sucesso, do Saramago como escritor. Nós podemos destacar, por exemplo, um livro que é a minha paixão, em específico, Memorial do Convento, né? Convento, ano da morte de Ricardo Reis, Levantado do Chão, nem tanto, esses dois, História do Cerco de Lisboa, não é? São livros, A Viagem do Elefante, são livros que retomam uma estética, no caso do Memorial do Convento, sobretudo uma estética quase barroca, né? Para o meu gosto, é muito interessante. Ele retoma fatos históricos, adorna personagens. O Memorial do Convento, por exemplo, nós temos inclusive um brasileiro funcionando como personagem,
que é o padre Bartolomeu de Guzmán, né? Um baiano, brasileiro baiano, que aparece como um dos personagens, né? É uma literatura que nós temos uma bruxa, que é capaz de ver a essência dos seres humanos. Isso é muito importante, porque desde essa época, dessa fase boca, há uma preocupação do Saramago com a observação da essência, o que nos une, o que nos torna humanos. Há uma perspectiva sempre voltada para aquelas instâncias mais subalternas da sociedade. Por exemplo, Memorial do Convento, nós podemos observar toda uma análise dele a respeito, digamos, da corte, imagens fortes, a rainha que se deita com o rei, está ali rezando um terço, numa cama feita de madeira, os percevejos que sobem e sugam o sangue da rainha. Isso é muito interessante, nos enche de... Eu, por exemplo, conheço Lisboa e adoro me lembrar, circular, observar, viver de novo as ruas de Lisboa. Sinto aquela ambiência, mesmo ambiente antigo. O Rocio, a Praça do Comércio, o Terreiro do Paço e outros elementos circulam na mente daquele que conhece ou mesmo daquele que se ilusiona como seja. O fato é que ele vai caminhando para uma literatura mais essencial, literatura que, digamos, atinge um grande auge nos chamados ensaios, no qual o ensaio sobre a cegueira está incluído. O ensaio sobre a cegueira, essa obra de ficção saramaguiana, digamos assim, em que uma cegueira de origem desconhecida acomete as pessoas. E o interessante é que essa cegueira é branca. E existe uma explicação para a cor dessa cegueira. Isso é muito interessante. E nós vemos as pessoas perdendo a visão, daqui a pouco os mundiais daquela sociedade que é uma sociedade que não sabemos onde é, pode ser qualquer local. Os personagens não têm nomes fixos, é o médico, a esposa do médico, a prostituta, e por aí vai. Né? Não tem mais a função que desempenha. Portanto, é algo de características da natureza naturalmente universal. Meditando um pouco sobre o que a Adriana falava, sobre esse desconforto, não é? Eu pensei uma palavra do Saramago quando ele aborda a respeito do tema, e isso está em Caderno Aronte, de Lanzarote. Marcelo, se você puder colocar a imagem de Lanzarote, só para a gente ter uma ideia, o que Saramago se refugiou é uma ilha vulcânica pertencente à Espanha, em que ele, digamos assim, residiu durante a fase de vida. É um local muito interessante, né? Tem toda uma geografia específica, né? Essa região vulcânica que vocês observam aí, né? Essas características vulcânicas, é um local realmente que talvez tenha estimulado a reflexões muito interessantes. E ele disse assim, que recebeu o ensaio sobre a cegueira como uma espécie de imago mundi, ou seja, a imagem de um mundo, mas um tanto quanto desconfortável. Disse ele, imagem aterradora de um mundo trágico. Dessa vez, a expressão do pessimismo no de Portugal não vai manifestar-se pelos habituais canais do lirismo melancólico que nos caracteriza. Será cruel, descarnado, nem o estilo lá estará para lhe suavizar as arestas, ou seja, essa dimensão bem essencial. Não é? Não se lacrimeia águas íntimas das personagens inventadas. E se estará gritando é essa interminável e absurda dor do mundo, ou seja, esse desconforto que realmente fez questão de colocar e que sentiu. Continuando, em uma entrevista dada ao jornal Expresso, ele disse, né? Foi de sofrimento, de momentos em que me sentia incapaz de aguentar aquilo que estava a escrever. A certa altura, dizer, não sei se sobreviver a esse livro. Foi como se tivesse dentro de mim uma coisa horrível e tivesse que sacá-la, mas não saiu. Está no livro e está dentro de mim. Foi uma entrevista em outubro de 1995. Ou seja, há um desconforto para quem lê, porque nós nos enxergamos, nos observamos, ao mesmo tempo não queremos nos observar. Talvez o grande desconforto seja entre essas duas dimensões. Talvez falar um pouquinho sobre isso, estávamos a debater antes da gravação da essência, o que é que vou lhe provocar aqui, o que é que você concebe um pouco sobre isso? Queremos, ou melhor, nos enxergamos, ou o desconforto vem por querermos nos enxergar? O que é que você acha? A questão é que essa realidade, né, quando você olha esse espelho que Saramago esfrega na nossa cara, você, a princípio, não se enxerga. Você diz, isso é um absurdo.
isso é o fim, isso não deveria acontecer. Como uma pessoa pode ser capaz de fazer isso? Então, a primeira reação, eu creio que seja essa. Você quer distanciamento. Conforme você vai lendo determinadas passagens, né? Por exemplo, quando eles estão no manicômio, né? O primeiro grupo de cegos que vai ser levado ao manicômio, que há lá dentro aquela divisão entre os bons e os maus, né? É lógico que você vai se identificar com os bons. Mas, em determinado momento, você começa a perceber que os bons não são tão bons e os maus não são tão maus. E aí é que começa o comichão por dentro, o incômodo. Por quê? Não, eu sou do lado do bem. Eu sou uma pessoa de bem. Eu não posso concordar com tal prática. Mas aí, ao mesmo tempo, quando você faz uma leitura reflexiva, começa o seguinte questionamento. Será que nessa situação eu não agiria do mesmo jeito? Então aí é que é o incômodo do eu quero me afastar disso porque eu não sou assim, mas ao mesmo tempo, nessa situação, eu seria exatamente assim ou pior, né? Porque você vê em situações nossas cotidianas, né? Essas metáforas que aparecem, a gente tem pequenas situações cotidianas, fala assim, nossa, é um absurdo matar. Vocês, inclusive, como professores e advogados, sabem disso. Tem a questão legal, que coisa absurda. A sociedade, inclusive, tem que punir quem mata. E aí a outra pessoa vem dizer assim, nossa, ele matou, devia matar ele 2 vezes, esfolar e picar e tocar fogo. Né? E aí você fica, mas peraí, você não está fazendo pior. A sua proposta, né, como pessoa de bem que você é, não é de fazer uma coisa ainda pior? Será que você não está se igualando? Então, eu responderia essa proposta, essa provocação dessa maneira. Nós, a princípio, não nos vemos e não queremos nos ver naquilo. Pelo contrário, eu não sou assim. E conforme a gente vai se aproximando mais da situação e se coloca na posição de que, e se fosse eu, aí sim você vai começar a se enxergar de uma maneira que você não gostaria. Mas também devolva a provocação. Lá naquela situação do manicômio, ali, a proposta que é feita em relação às mulheres, eu pergunto, e se fosse você? Como é que você reagiria àquela situação ali com as mulheres? Qual seria o seu ponto? Eu preciso de comida, pobre dela, não posso fazer nada. É a moeda de troca que eu tenho ou não? Eu sou um defensor dos direitos e dos bons costumes e eu não vou permitir isso. Deixa eu até entrar nessa. Só voltando um pouquinho para o que o Fábio comentou, aí depois eu entro nessa questão desse momento das mulheres. Eu acho muito interessante fazer algumas conexões, né, e encontrar algumas comparações com outros autores, né, porque a gente lembra muito, por exemplo, Franz Kafka, no que se refere àquele realismo fantástico, né? Então você pega uma situação que é completamente fantástica, que é completamente não é real, é uma ficção, é uma criação, você sabe que aquilo ali não faz sentido do ponto de vista, digamos, da vida real, né? Mas que dentro dessa fantasia acontecem situações tão reais, tão concretas, você é submetido a situações tão humanas, né? Eu me lembro um pouco do humano demasiado humano, né? Então, assim, situações tão humanas que você, se você entrar para tentar ler como se fosse uma novela da Globo, onde você vai tentar identificar quem é o polo dos bonzinhos e quem é o polo dos vilões, né? Você está perdido com o Saramago, nem comece, né? Nem comece, porque eu acho que a brincadeira é exatamente essa, colocar as situações humanas e te olhar e te botar de frente a um espelho, né? E muitas vezes esse olhar para o espelho, a visão, o reflexo não é muito bonito, né? Então, acho que o Saramago é um mestre, assim como o Franz Kafka fazia também, né? Colocava as pessoas em situações tão difíceis, fantásticas, mas humanas, demasiado humanas, né? E tem uma frase de outro cara que eu gosto muito, que é o Dostoiévski, que ele diz assim: quanto mais eu amo a humanidade, menos eu gosto das pessoas em específico. Que isso só prova, de novo, a questão do humano demasiado humano. Que é esse maniqueísmo de o bom e o ruim, né? As pessoas são boas ou as pessoas são más? Quem é o cidadão de bem e quem não é o cidadão de bem? Isso é uma tremenda falácia, né?
o ser humano ele tem em si coisas boas e coisas não tão boas, né? Então a gente precisa ter um olhar mais crítico, mais uma reflexão maior e analisar a si mesmo para poder ler o Saramago. O Saramago nos coloca nessa condição de analisar a si mesmo. Eu acho isso muito interessante. Voltando para a provocação de Adriana, nessa parte, Adriana, realmente você tocou aí num ponto de tensão da obra, né? Porque essa parte é de arrepiar mesmo, de arrepiar. E o comentário que eu gostaria de fazer sobre isso e passar a bola para Fábio é o danado do machismo, né? Aquela coisa dos homens ter, ou pelo menos querer, decidir sobre o corpo das mulheres. Então a gente vê que na cena é muito forte quando as mulheres é que batem a mão na mesa. Peraí, é a gente que decide, né? No final do dia é o meu corpo. Então os homens começam num debate tentando dizer que sim, dizer que não, dizer que sim, dizer que não, e aí não escutam a quem interessa realmente. Qual era o corpo que ia ser violado? Não era o corpo dos homens, era o corpo das mulheres, né? Então essa parte aí eu acho crucial também, é um ponto de tensão na obra. Fabelix, vai lá, meu velho. E pegando o gancho no que vocês, na provocação da Adriana, que você acabou de dizer, isso está meio que diluído, porque é uma imagem nossa. Não é? E o Saramago pensou nessa questão, inclusive talvez nós tenhamos uma pista do que ele queria colocar, justamente ao uma cegueira dessas características. Ele estava, por exemplo, a origem do pensamento saramaguiano sobre o tema está em um jantar num restaurante lisboeta chamado Varina da Madragoa. Varina da Madragoa. Marcelo tem até uma imagem, eu até passei para ele aí, para a gente ver a ambiência onde Saramago pensou isso. Foi nesse restaurante, em Lisboa, que ele teve essa ideia, essa sacação. E ele pensou, como discutimos antes da gravação, né, Adriana? E se todos ficassem cegos? Mas, ao mesmo tempo, outra imagem veio. Não, todos não cegos. Não é a questão de si. Ele joga ao si, mas, ao mesmo tempo, aterriza em dizer todos estão cegos. Ou seja, a cegueira que lá se encontra é uma grande metáfora da cegueira que nos distancia uns dos outros, da cegueira que não nos faz ver, de fato, os outros. É interessante que a única personagem que enxerga no livro e que, inclusive, se sacrifica, digamos assim, participa, organiza-se para o outro, é a única que enxerga. Pode ser um mistério a ser solucionado. O próprio Saramago solucionou esse mistério. Numa conferência, nessas conferências italianas sobre a obra, ele diz porque ela era a única que a amava. E um amor, e aí é a minha leitura, um amor de participação, de vínculo. Ou seja, as pessoas não são isso, não são o que elas as pessoas não são pelo que me agradam ou pelo que são para mim. Elas são o que elas são. E são o que elas são, e saber que elas pelo que elas são, sem necessariamente me agradar ou não, é que a faz superar, inclusive, uma traição do próprio marido. Ela compreende aquela situação. Quer dizer, a gente fica, será que é uma mulher besta, santa? Ou será que você não sabe mais ou menos onde encaixá-la, mas ele mesmo solucionou um mistério que vai ser muito bem esclarecido na continuação da obra, que é um ensaio sobre a lucidez, inclusive explicando por que a cegueira é branca e não é de outra cor. Tem uma explicação em política. Mas você vai ter que falar isso, cara. Era uma pergunta que eu ia fazer, inclusive. Deixa para o próximo. E para o próximo, isso, sobre a lucidez. Queria abusar um pouco da paciência de vocês e falar um pouquinho, por exemplo, da jurídico, já que a Adriana falou, vocês como profissionais do direito, é interessante a gente observar que uma metáfora ocorrida através da obra é que o Saramago faz aquilo que nós cientistas dessa área não podemos fazer, submeter uma população a um estudo de caso. Isso. Ele faz através da metáfora literária. Por quê? Pouca gente nota, mas nós podemos ver que com esse artifício da ausência do Estado, porque todo mundo vai ficando cego, e chega uma hora que os condutores, a manifestação do poder de polícia, as autoridades que representam o poder estatal não estão mais a atuar, porque também estão cegos. Nessa hora, o Estado sai, suprime-se a ordem jurídica, e é algo que eu penso de maneira muito interessante. Para sabermos o que nos faz falta, a melhor forma de saber é pela privação disto.
Ou seja, ao invés de raciocinarmos pelo lado positivo, ou seja, o direito e aí os estudantes de direito vão saber, né, caracterizado, a norma jurídica é caracterizada pela bilateralidade atributiva, heteronomia, as características, a presença de uma coerção, de uma sanção, tudo isso é suspenso pela suspensão da normalidade institucional causada por essa cegueira. Então é aqui que nós observamos, nessa metáfora, algo que nos pode ser analisarmos o quanto vale a jurídica, diga-se de passagem. Ao mesmo tempo, também observar outro fenômeno, a construção de uma ordem jurídica paralela. Vou chamar de direito, vou chamar de ordem jurídica, a velha lição do professor Boaventura de Souza Santos, ao identificar direito com aquelas mesmas características, só que emanadas de outras fontes, não necessariamente fontes estatais. Entramos aqui no território do chamado pluralismo jurídico, o que não significa dar o aval a essas ordens, mas trabalhar com elas, observá-las e estudá-las, existem ou venham a existir. E observamos aqui que é uma ordem jurídica paralela, não vou chamar de paralela, vou chamar de ausência. Na ausência da ordem jurídica estatal, que gera, inclusive, aquela requisição para que as mulheres fossem a outra ala servir aos homens, sexualmente falando, que lá estavam. Ou seja, há a formação de uma ordem, né, na subversão daquele terra de cego, quem tem o olho é rei. Na metáfora do livro, em terra de cego, quem é cego de nascença é rei, que é o cara que controla, digamos assim, a vida social daquela ala, porque é cego de nascença e tem uma vantagem óbvia para aqueles que não têm. Então, eu estimulo aqui os colegas a pensarem justamente sobre o tema, não é? A formação dessa ordem paralela, ou melhor, dessa ordem na ausência da ordem estatal, e essa reflexão que nós podemos fazer sobre a importância da norma jurídica, essa que vem, como conhecemos aqui, do próprio Estado, que nos controla a vida. Passa a bola para vocês aí, falei demais, peguei o embalo. Você sempre fala muito, cara, você sempre fala muito. Você falou demais, Fábio, você falou demais, mas não respondeu minha pergunta. O que eu faria, o que eu faria, sinceramente não sei. Como isso está disperso em características positivas e negativas nossas, não tenho resposta possível para uma ação relativa a esse confinamento. Eu sei, resposta correta. Eu sei o que eu faria. Eu sentaria no chão e choraria até acordar. Mas não excluo nenhuma possibilidade, porque como ele trabalha, somos demasiadamente humanos. Então esse talvez seja o problema, a chave da questão, como o Marcelo colocou. Perfeito. Adriana, você me permite aqui uma outra provocação. A professora Ana Mônica, grande colega, grande amiga, ser humano formidável e uma baita intelectual, ela gostou da nossa fala aqui sobre o debate de gênero. Então, sob encomenda, teleguiadamente, né? Ana Mônica pergunta aqui se a gente conseguiria criar mais alguma conexão com o debate de gênero na obra Ensaio sobre a Cegueira. O que é que você pensa sobre isso? O tempo todo a gente tem esse debate. Saramago ele é muito atento a isso, né? De uma forma geral. Se nós formos pegar os personagens femininos ali, a mulher do médico, a única que enxerga, e Fábio, de fato, entregou ali o segredo, né? Ela ama. E o fato dela amar não é mostrado, pelo menos para mim, no livro, como uma coisa ruim. É uma opção, é uma coisa opcional. Ela tem como opção não ir para o manicômio, ela não estava cega, mas ela vai por amor. Ela pensa, como ele vai se cuidar? E ela vai. Se você for pegar a rapariga do Alicate, né, a mulher que o Alicate não, o isqueiro, né, que é que vai por fim ao manicômio, é uma outra personagem muito forte. Se você for pegar a rapariga de óculos escuros, né, outra personagem forte, então ele constrói, do ponto de vista de gênero, personagens fortíssimas, todos tipos de mulheres essenciais na sociedade, né? Veja que a rapariga de óculos escuros ela vai ser o tempo todo desconsiderada, né? Só que estavam todos na mesma situação. Ninguém ali era melhor do que ela, tampouco ninguém era pior. Todos estavam na mesma condição. Mas a sociedade sempre vai olhar essa mulher por causa da profissão que ela exercia antes, ou, se a gente for trazer para os nossos dias, por causa da roupa que ela vestiu,
pela quantidade de namorados que ela tem ou teve, pela forma como ela se coloca, pelo fato dela dizer que ela é independente e tomar as rédeas da própria vida, a nossa sociedade sempre vai colocar essa mulher de uma maneira estereotipada, como sendo uma, vamos usar a palavra vadia, né? Seria esse o termo, né? Não, mas essa daí não vamos nem considerar, né? Olha o que ela fez, olha como ela se veste, olha o que ela fala. Então, esse é o grande debate de gênero que ele coloca dentro do livro. Por outro lado, nós temos a outra, que é a que, a princípio, você pode considerar, você pode enxergar como uma abnegada. Você pode enxergar como, poxa, coitadinha, ela ficou do lado do marido. Ela não tem nada de coitadinha. Ela sabia exatamente o porquê ela estava ali e só estava porque ela queria estar. Né? Tanto que quando chega o momento de tomar uma grande decisão, quem vai tomar essa decisão é ela. Quem vai acabar com aquela situação de violência é ela. Né? É ela que vai lá e executa. E até o pensamento dela, fala dela um pouco antes da execução, ela diz assim, ele nem vai chegar, né, ao momento do clímax. Ele está fazendo isso, ele está cometendo essa violência, que é durante o estupro, mas ela vai dizer, ele nem vai chegar ao clímax. Então, ela sabia exatamente onde ela estava, ela era uma mulher forte, sabia o que estava fazendo e fez na hora certa o que devia fazer. Então, eu responderia dessa forma. Ele constrói o debate de gênero muito bem construído em vários dos livros dele, especialmente em Ensaio sobre a Cegueira, em relação a essas mulheres que ele coloca. Eu acho... Fábio, rapidão, só para fechar eu lhe passo. Eu até recomendo, deixa eu botar aqui na tela, esse aqui é o DVD José e Pilar, né, que fala, que mostra, né, melhor dizendo, um pouco dos últimos anos da vida do José Saramago. E eu acho que nessa questão do debate de gênero, a Pilar, ela tem contribuições enormes, né? Exatamente porque nesse DVD mostra o quanto eles debatiam isso em casa, eles conversavam, o quanto havia uma parceria intelectual, uma troca. Então, certamente, eu acho que um dos grandes motivadores, né, do debate de gênero, certamente eu acho que tem ali Pilar muito, muito presente nas obras de Saramago, no que se refere à construção de personagens de mulheres tão fortes e livres. Desculpa, Fidelis, vai lá, cara. Exatamente. É verdade, e você vê o que é uma obra que nos atreve a chamar de clássica, não é? Com características já de um clássico, codificadores de um período, porque existem muitas camadas já que ele busca a essência, não é? A cegueira parece conduzir uma observação necessária à essência das pessoas. Tanto é que um dos personagens chega a dizer assim, tenho receio, ou intuímos que ele tem receio, de que quando a cegueira pare, ou quando ela começa a dar os primeiros sintomas de estar cessando, ele tem receio, porque ele estava assim a ser observado pela essência que ele era. Então, aquelas pessoas com as quais ele teria criado vínculo, dentre elas a de óculos escuros, ex-prostituta, digamos assim, ele gostava dela, ela tinha um carinho por ele. Como é que isso ia ficar quando o mundo da essência fosse embora e o mundo das aparências voltasse? Isso é muito interessante, né? E voltando à temática do feminino, né? Eu acho muito interessante porque a mulher que realmente é assim porque ama, e esse amor, eu creio que não pode ser interpretado piegas ou de maneira entregada ou ingênua, né? A continuação do Rose nos mostra isso, não é? Mas em alguns momentos, por exemplo, o médico não a consegue ver como mulher. Deixo aí a deixa, maiores aprofundamentos, né? Não consegue vê-la como mulher, porque ela está cuidando dele, né? E é aí que acontece, inclusive, a traição. Psicanálise aí. Na frente, já é a única que vê, na frente da sua própria mulher, que contempla tudo, que é a única vidente, é a única que vê, e tem ainda, digamos assim, a possibilidade de entender, ou pelo menos digerir aquilo que está a acontecer. Isso é muito interessante, porque também lida com a imagem do feminino, o movimento disso com o universo masculino. De pronto, eu achei isso muito curioso, muito interessante, não é? Excelente. E volto a dizer, não é? É um livro que nos coloca ao encontro de uma abordagem de uma certa antropologia, que pode uma antropologia negativa, tem traços interessantes e até traços luminosos,
nos coloca a observação de que situações determinadas situações como essa podem ou poderiam nos levar ao encontro da ciência, né? Ao encontro daquilo que nos une enquanto seres humanos, fazendo aqui um exercício de paralelismo, a mesma essência que Blimunda, em Memorial do Convento, a bruxa, né, que tinha capacidade de ver a essência dos humanos e retirar a essência desses humanos em estruturas que iam servir para que o padre Bartolomeu de Gusmão celebrasse na sua passarola. É a mesma essência. Se nós pudéssemos observar, há uma correlação entre a obra de Saramago, desde essa grande obra que faço questão de citar, Memorial do Convento, até a estrutura dos ensaios. Mas eu bato aqui também num ponto muito importante, a participação dessa mulher como aquela que ama. E um amor voltado, não vou chamar de amor cívico, não é essa palavra, mas um amor que está com os outros. Todos estão cegos porque todos estão olhando o seu próprio umbigo, e ela não. E, digamos assim, mais explorado na sequência, que vai, inclusive, colocar a metáfora da cegueira branca, né, como uma metáfora do próprio voto em branco, de uma postura absenteísta, de uma postura negativa, de uma postura de fechamento. Talvez seja essa, digamos assim, a gênese simbólica dessa cegueira, da cegueira ser nesse sentido. O que é que vocês acham, meus caros? Perfeito, cara. Adriana, pode completar se quiser. Não, pode falar. Não, porque assim, eu acho maravilhoso, exatamente, e essa última fala de Fábio me dá a oportunidade de destacar essa questão do individualismo, né, de olhar para o próprio umbigo. Isso é muito interessante. E aí vejam, meu colega Fábio e minha colega Adriana, a gente já está aqui com mais ou menos 1 hora de live, e aí vamos caminhando para o final, para não ficar tão grande, não ficar tão cansativo. Eu queria que vocês puxando, porque para mim essa é a conexão, e os tempos de Covid-19, né? E os tempos de Covid-19, que tipos de conexões vocês criariam com o que vivemos hoje em quarentena, né? A minha conexão, Fábio já entregou. Eu acho que o individualismo tem limites, né? O individualismo tem limites. Em tempo de catástrofe, em tempo de eventos sociais tão graves e históricos que estamos vivendo agora, e que no livro também se trata de uma ficção, né? De um evento histórico ficcional, eu acho que esse individualismo encontra o seu limite, porque a gente está vivendo exatamente esse momento de ter que cuidar do outro, né? A gente está tendo que se isolar para poder não contagiar quem amamos. Então, acho que esse tempo de Covid-19 é um tempo que o José Saramago, a obra de José Saramago, tem uma ponte aí muito, muito gigantesca a ser percorrida, né? Acho que as conexões pipocam aqui na minha cabeça, mas aí eu vou me conter um pouco e deixar a palavra com vocês. Que tipo de conexões vocês fariam entre a obra e o nosso estado atual de Covid-19? Pau ímpar e os dois, quem vai primeiro? Diga, Posso começar? Fale. Enfim, soco no estômago, né? Ele acaba de nos dar um belo de um soco no estômago. A questão, caros amigos, é a seguinte: nada do que eu vejo hoje em relação ao individualismo humano em tempos de Covid-19 me espanta. Vou dizer muito pelo contrário, né? Eu estou muito mais satisfeita e espantada e surpresa em ver os pontos de luz, por assim dizer. Né? Em ver pessoas preocupadas com o bem-estar do outro. Né? Isso, para mim, para mim é uma surpresa, sem querer ser fatalista, mas querendo ser muito realista. Então, a relação é absolutamente de proporção direta de ensaios sobre a cegueira e a situação que vivemos hoje. Eu acho que nós temos uma grande parte da população, e isso, de novo, falando como o Fábio já apontou anteriormente, não é num lugar específico, não é para uma classe social específica, não é para um continente específico, mas, de uma forma geral, a humanidade ela está cega. E cega por opção de não ver. Né? É cega porque é melhor que eu nem fale isso, não vamos tocar nesse assunto.
Você colocou aí a questão de gênero, se a gente for puxar para o lado de relações étnicas, é a mesma coisa, né? Eu cheguei a comentar com os alunos lá no IN, no semestre passado, com relação aos nossos venezuelanos que estavam nos sinais. Como passar por um sinal, ver um venezuelano, uma venezuelana com crianças e não fazer nada? Então, qual é a postura geralmente? Eu olho para o outro lado, isso não é problema meu. Eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego, isso é problema deles, do governo deles, da vida deles. Então, me surpreende muito mais as correntes do bem que a gente está vendo, né? Pessoas preocupadas com o outro, como você colocou, em saber que eu preciso me privar de ir à rua, porque eu, independente de ser de grupo de risco ou não, eu não posso infectar a outra pessoa. Eu tenho que tomar cuidados em nome de gente que eu não conheço e que nunca vou conhecer. Então, isso eu acho que é um mote muito interessante para a reflexão de todo mundo, né? Aproveitar esse momento e reverter essa cegueira. E seguir mais a linha de alguém que está vendo o grande momento que a gente está. É um momento, talvez, de expurgar esses males que estão conosco e que, às vezes, não é confortável enxergar e expor um outro lado, um lado de humanescência, que às vezes a gente insiste em esconder ou de não exercitar. Né? Quando você vai ao mercado e percebe aquela pessoa com aquele carrinho cheio de álcool gel, por exemplo, e você não ter nenhum, é a hora que eu olho e não me espanto. Eu acho isso daí esperado. Me espanta alguém dizer assim, você já tem? Né? O meu vizinho aqui de cima perguntou, vizinho, você tem máscara? Né? Porque ele me viu descendo para ir até o carro, eu não estava de máscara. Vizinho, você tem máscara? Então, isso é muito mais interessante, né? Eu acho que fica um momento para uma reflexão e para uma autocrítica. Não nos interessa aqui apontar o outro, que o outro não está fazendo ou está fazendo, mas o que eu posso fazer daqui para frente? Precisamos sair dessa situação melhorados. Precisamos sair dessa situação com a certeza de que nós não podemos continuar cegos e que é preciso abrir bem esses olhos, e por opção, tá? Porque a cegueira no livro não está relacionada a nenhum evento biológico e não está relacionada a nenhum evento religioso. Ela aparece por si só, né? Então, eu acho que essa é a hora. Siga daí, Fábio. Bem, pegando a linha de raciocínio, né, eu acho que esse tempo é um tempo que nós podemos contemplar grandes de sombra e de luz. A sombra nós estamos a ver, né? Governos ou decisões políticas que tendem a não a centralidade do humano, ou seja, o humano como elemento central. E desse eu via, acho que ontem, um depoimento do italiano que falava: em Milão não faltou comida, não houve briga por comida, mas faltaram caixões. Ou seja, medidas que desconsideram o ser enquanto elemento central de tudo que deve ser decidido e tomado. São os traços de treva, sombra, que nós observamos, digamos, a mão cheia no noticiário, né, nas redes sociais. Né? E talvez isso nos choque muito nesse momento, mas vamos retomar aqui a Saramago lidando com a literatura, que ao mesmo tempo tem esses elementos de realismo fantástico, de sonho. Eu observava um pequeno marca-texto que foi nos presenteado, foi produzido na biblioteca do UNR, num evento que teve lá, isso foi em 2017, chamado Saramago Essencial. Participamos desse evento, eles fizeram esse marca-texto muito interessante, e eles colocaram no verso do marca-texto alguns trechos de Saramago que resumem muito bem uma finalização de minha parte com relação a qualquer contribuição que eu possa fazer. E o primeiro tem a ver com isso que eu falei. O espelho e os sonhos são coisas semelhantes. É como a imagem do homem diante de si próprio. Ou seja, como comentávamos no início, Adriano, o espelho, né, em que nos refletores queremos surgir, porque às vezes nos vemos e de maneira bastante real. Mas, ao mesmo tempo, vou falar traços de luz, como você colocou, não só a treva, mas os traços de luz. Esse pequeno marca-texto destacou isso. Sempre chega a hora em que sabíamos muito mais do que antes julgávamos. E, para terminar, cada dia traz a sua alegria e a sua pena, e também sua lição proveitosa. Ou seja, talvez tudo isso possa nos ensinar algo. Estou longe de achar que isso que acontece é algo providencial, divino, muito longe de observar que isso é bom. Não é. Somos seres sociais. Qualquer privação disso nos traz dor,
nos traz sofrimento, existem famílias enlutadas, pessoas estão a morrer. Não é uma gripezinha, é preciso que se diga, não é. Mas, na medida do possível, podemos sair um pouco mais fortalecidos se tomarmos da arte, da inspiração, para nos, digamos assim, para trilharmos um caminho pelo menos um pouco confortável para os dias. Muito massa, muito massa. Obrigado, Fabelix, Adriana, muito obrigado. A gente realmente está com o tempo estourado, então eu vou apenas fazer aqui o encerramento. Agradecendo, eu subscrevo as palavras de vocês dois. Realmente eu vou até não concluir, porque eu me sinto contemplado pela conclusão de vocês, deixando claro que a esperança é essa, é que a gente saia mais fortalecido, né? Muito mais fortalecido como sociedade, como pessoas que vivem em sociedade e para a sociedade. Então, acho que me sinto muito contemplado pelo fechamento de vocês. E como a conversa é boa, a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando. Tem muita coisa que a gente gostaria de dizer, certamente, mas, é claro, a gente aqui vai tentar ficar por aqui, né? A gente não veio aqui para concluir nada, para esgotar nada, a gente veio para trocar ideia, bater um papo. E aí a brincadeira era exatamente essa. Acho que quem assistiu aí no canal, né, do YouTube deve estar satisfeito. Pelo menos eu estou. Desfrutei aqui essa tarde, esse final de tarde. E aquela coisa que eu disse no início, que bom conversar com vocês, né? Que bom ver essa sensatez em vocês. Vocês me dão força para continuar a ficar aqui nesse isolamento, mas trocando ideia, conversando com quem a gente se fortalece, né? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela contribuição de vocês, pelas palavras. Certamente aqui eu saio daqui fortalecido. Adriana, você sabe, tá? Que foi um batismo. Você agora está batizada, né? Docente livre. Fique à vontade, a casa é sua. Estamos aqui ao seu dispor. Fábio não, Fábio é um canalha, a gente sabe, desde pequenininho, desde o Marista que eu conheço esse cristão, Adriana, então olha o tempo que eu estou rolando nessa pedra, e é um irmão que eu tenho, a gente se combina muito no pensamento, né, na intelectualidade, e aí agradeço a vocês dois por tudo que foi dito aqui, tá bom? Eu vou só concluir dizendo aos que estão nos assistindo, a gente vai tentar aqui fazer pelo menos uma vez por semana, não sei se vai dar 2 vezes, uma vez, a gente vai tentar manter esse canal livre, vamos convidar aqui, chamar os colegas, as colegas, Ana Mônica, Marcos Jordão, Everton Rocha, Fernanda Gugel, Sérgio Prudente, a galera que a gente gosta e que, entre outros e outras, né, que a gente gosta e que a gente vai convidando. Então, certamente, será aqui uma rotação de cabeças de professores e professoras que estarão para aqui para debater temas. E esse foi só o primeiro, espero que tenha muitos, né? Então, nos sigam no Instagram, nos sigam no canal aqui no YouTube. Temos o nosso site, docenteslivre.com.br. Usem e abusem, o projeto é para vocês e espero que vocês estejam gostando aí, tá bom? Muito legal ter conversado com vocês. E aí, Adriana, você quer se despedir? Tem algum comentário a mais, Fábio? Ou posso encerrar? Não. Assim, não vou falar muito, né? Porque senão eu me emociono com o momento, com as reflexões, com a troca de ideias, né? Então não vou falar muito, só agradecer a oportunidade e dizer que com certeza vou estar presente sempre que for necessário, sempre que for possível, sempre que for preciso, porque querer eu vou querer sempre, né? Como a gente já havia conversado antes. Então, muito obrigado por esse momento, obrigado por tudo que você falou. Eu também concordo, nos enche de esperança, nos dá fôlego para continuar. Não, eu vou continuar aqui, porque tem mais gente que pensa nessa linha e que entende o momento que a gente está vivendo. Fábio, a mesma coisa, né? Lamentei muito quando você teve que ir, porque foi exatamente na época que você foi para Portugal que a gente ia propor uma tertúlia, né? Então, foi nesse momento pontual que você foi embora. Mas aí estou muito feliz de ter você de volta e para a gente poder tocar esse e outros projetos que a gente tem em mente, né? Para promover, né, esse livre debate
e essa troca de ideias, viu? Então, obrigada aos dois, um beijo grande a vocês, a todos que estão assistindo, aos alunos, aos amigos, né? Um beijo grande, era só isso que eu queria colocar. Marcelo, vou aqui me despedir também, não é? Colocar um grande agradecimento a vocês, né, pelo projeto inteiro, por essa oportunidade. Adriana, contem comigo também para a gente dar prosseguimento a esse fórum de debate sobre literatura e outras cositas mais. Dar um grande abraço aos amigos que nos acompanham, em especial que eu vi aqui me aperreando várias vezes, não é? Via WhatsApp, Marisol está no Rio, né? Grande amiga nossa, que com certeza, viu, Marcelo? Sim, Marisol, vamos trazer ela, viu? Vou sugerir para que venha aqui debater conosco algo no universo dela, direitos do autor, literatura, ela é muito safa nisso. Tá na minha agenda já. Uma grande fã de Senhor dos Anéis, diga se a gente pode fazer, já faz muito arquiteto, uma ponte relativa a isso. Né? Um grande abraço a todos, estamos aqui, vamos continuar firme e fortes nesse projeto para que a gente possa aproveitar esse momento da melhor forma possível. Galera, um abraço então, tchau, tchau, saudações.